Bom dia para todos. Hoje nós vamos iniciar mais uma aula e nessa aula nós vamos falar da Revolução Industrial. Aqui nós temos uma imagem da Revolução Industrial para vocês terem uma noção de como que era a cidade, de como que a sociedade vivia na época. Com a influência do Iluminismo na Revolução Industrial, o que vocês acham que o Iluminismo tem a ver com a Revolução Industrial, já que nós acabamos de estudar o Iluminismo? Então, nós temos aqui, a influência do Iluminismo na Revolução Industrial ocorre do fato de que os pensadores iluministas contribuíram para as inovações científicas, ideológicas, filosóficas e ajudaram a impulsionar e a formar a Revolução Industrial. Então, nós temos um começo aqui. A partir das ideias iluministas, nós vamos ter uma revolução. E essa revolução é a Revolução Industrial. Ela surge na Inglaterra no século XVIII e nós temos alguns motivos para que isso aconteça lá. Então, nós temos aqui, a Revolução Industrial teve início na Inglaterra no século XVIII, ocasionou grandes transformações sociais, políticos, culturais na Europa. Muitos aspectos que podem ser observados na atualidade diferem na origem dessa época, como a mecanização e a formação da classe operária. E aqui nós temos alguns objetos da Revolução Industrial. E aqui eu deixei algumas perguntas para vocês, para ver se vocês me auxiliam nessa aula aqui. O que foi a Revolução Gloriosa? O que tem a Revolução Gloriosa a ver com a Revolução Industrial? O que vocês acham? A Revolução Gloriosa, ela surgiu aonde? Então, a Revolução Gloriosa, ela surge, ela acontece na Inglaterra, na verdade, ela não surge, ela acontece na Inglaterra, onde que se termina o período da monarquia, né? As monarquias absolutistas, e nós vamos ter uma classe predominante aqui, a partir disso aí, que é a classe dos burgueses. Qual o contexto que surge a Revolução Industrial? Como está a sociedade na Inglaterra nesse período? Como que vocês acham que estão? Por que surge essa revolução aí? Quais os impactos da industrialização? Tanto naquela época, no cotidiano daquelas pessoas, como nos dias atuais. O que vocês acham que trouxe de mudança na sociedade no século XVIII e o que acontece na sociedade hoje no século XXI? Vocês acham que tem muita coisa aí? Então, vamos pensar um pouquinho e, a partir daí, numa videoconferência, a gente vai trabalhar isso daqui. Aí tem outra perguntinha aqui. Por que a Inglaterra sai na frente? O que vocês acham que a Inglaterra foi pioneira? Então, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, para auxiliar vocês depois. Acumulação de capitais, recursos naturais e disponibilidade de mão de obra. O que é isso? O que é acumulação de capitais? Porque eu acabei de falar que com a Revolução Industrial, com a Revolução Gloriosa, surgiu uma nova classe, que foi a classe dos burgueses. Então, a gente vê aí que eles têm uma boa quantidade de dinheiro para investir. E o que a Inglaterra tem de recursos naturais que auxilia na Revolução Industrial? E por que ela tem tanta disponibilidade de mão de obra? Vamos pesquisar? Vamos. Pesquisa aí para mim e numa próxima aula vocês vão me trazer isso daqui, tá bom? Aí aqui nós temos uma cidade. Deixa eu só ver aqui no livro de vocês. Essa cidade, ela também está no livro de vocês, na página. Deixa eu só conferir aqui um minutinho para vocês. Tá na página 106 e 107, que é a cidade de Shelbyville. Não sei se é assim que pronuncia, tá? Então, nós aqui temos uma imagem dessa cidade para vocês verem como que era a vida, o dia a dia dessas pessoas nessa cidade. Então, observa aí a locomotiva, nós temos aí no fundo, né? Lá no fundo nós temos a locomotiva, nós temos aqui alguns moradores, nós temos aqui uma carroça, nós temos aqui as fábricas, a gente pode ver que é tudo misturado dentro da cidade. Então, quero que vocês observem isso daí
para vocês fazer uma análise de um historiador aí, tá bom? E aqui nós temos o dia a dia dos trabalhadores. Como que era o dia a dia dos trabalhadores? Vocês acham que era fácil? Vocês acham que os trabalhadores na época tinham direitos? Vocês acham que eles trabalhavam só 8 horas por dia? Vocês acham que eles tinham direito a descanso? Como é que vocês acham que era a vida do trabalhador nessa época? E daí aqui, crianças trabalhando. O que vocês acham disso? Criança trabalhando várias horas por dia, recebendo uma quantia menor. E por que esses donos de indústria preferiam as crianças e as mulheres? Vamos pensar em um pouquinho. Pensa comigo e depois vocês me respondam. O que vocês acham? Por quê? Por que criança trabalhando? Por que eles preferiam as crianças e as mulheres? E aqui, a partir depois que a gente discutir isso daqui, o dia a dia dos trabalhadores, como que era o dia na fábrica, quantas horas que eles trabalhavam, se eles tinham direito a alguma coisa, a gente vai conhecer alguns movimentos dos trabalhadores. E um dos movimentos, os primeiros movimentos, foi o movimento ludista, que também é conhecido como quebradores de máquina. E por que vocês acham que o movimento ludista não funcionou? Pensa um pouquinho. De madrugada, eles entravam e quebravam as máquinas. O trabalhador não tinha direito. O que vocês acham que ia acontecer com eles e depois com as máquinas? Então, pensa um pouquinho. Esse movimento ia alcançar algum objetivo? Então, os burgueses eram ricos. Eles podiam consertar as máquinas. Os operários não tinham direito. Podiam ser mandados embora sem direito nenhum. Então, ia resolver alguma coisa? Mas a partir desse movimento, nós teremos outros movimentos, tipo movimento cardista, e depois começa a formar alguns sindicatos. O que tem o sindicato a ver com a luta dos trabalhadores? Depois que eu conseguir sugar um pouquinho de vocês, a gente entra mais profundo nesse assunto, tá bom? E aqui, agora sim, além de tudo que eu deixei, nossa, professor, já deixou muita coisa, o que mais? Vamos lá, gente. Vamos estudar. Aí tem o avatar da professora aqui, agora é sua vez. Quais os impactos da Revolução Industrial? Quais os impactos? Explique o trabalho infantil na Revolução Industrial e na atualidade. Como que era o trabalho infantil? E hoje, existe trabalho infantil? O que é considerado trabalho infantil? O que vocês acham que é trabalho infantil? Ter responsabilidade com os afazeres domésticos é trabalho infantil? Pensa comigo, coloca essa mente para funcionar e depois a gente vai conversar, tá? E aqui tem mais outras perguntinhas. O que é o socialismo científico, positivismo e anarquismo? Então, nós temos 3 perguntas aqui, uma só, né? Para vocês pesquisarem para mim. E aqui, a gente vai sair um pouquinho da Europa, vamos sair um pouquinho da Europa e vamos para a China, né? Que é esse país fascinante. Eu sou apaixonada pela China, um país que tem um desenvolvimento, uma tecnologia muito avançada e bem propício também para a gente falar, né? O que a Revolução Industrial tem a ver com essa tecnologia toda que existe na China hoje. Mas não é sobre isso que a gente vai falar, não. Quero que vocês pesquisem para mim o que foi a Guerra do Ópio. O que vocês acham que foi a Guerra do Ópio, hein, meus amores? Pesquisem, numa próxima aula a gente conversa, tá bom? Beijinho, até a próxima.